recado sobre essa questão. E para fechar, né, eu estou abismado com o número de pessoas querendo se aproveitar de um evento triste que aconteceu essa semana, que é a morte do Daniel Mastral, para gerar like também e não acreditar nas coisas, né? Então, assim, eu conheço, né? Porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me converti, e um dos primeiros livros que caiu na minha mão para ler foi O Filho do Fogo, e assim, confesso que foi bem complicado. E eu só estou vendo essas coisas aqui porque eu cliquei em um vídeo de um canal chamado Fuxico Gospel alguns dias para resolver uma polêmica que o pessoal começou a me perguntar bastante, e agora não para mais de vir canal desse jeito na minha timeline. Nem eu desconhecia desse universo paralelo aí de canais de fuxico e fofoca gospel aí que, pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Abrir os portais assim, que meu Deus do céu, né? Então, há alguns dias atrás, né, faleceu o Daniel Mastral, que era tem alguns livros contando do testemunho dele como um ex-satanista, né, e como ele se converteu, todo o processo de conversão dele. São dois livros, Filho do Fogo, parte 1 e parte 2, são extremamente grandes, densos, pesados, no sentido até do conteúdo, é bem forte o que está descrito nesses livros. Depois tem mais dois livros de mesmo tamanho, chamado Guerreiro da Luz, que conta o processo de conversão dele. Então, assim, são 4 livros bem grandes, uma história bastante longa, e a partir disso, né, ele começou a fazer, né, sucesso aí, né, começou a fazer uma série de campanhas em igrejas, aí, seminários de libertação, contando todo esse testemunho e tudo mais. E assim, teve uma vida bastante sofrida também e tudo mais, mas não é esse o mérito da questão. O que eu queria apontar? Ele faleceu, tudo leva a crer, a polícia está investigando que ele tirou a própria vida, né? Então, tudo bem. Esse é o ponto da polícia até o momento, não tem assim, nada oficial que fale outra coisa, mas as pessoas não acreditam, né? E esse é o ponto que eu queria falar. Nem é a tragédia, né? A gente está triste com isso porque a gente não fica alguém chegar num ponto extremo desses é alguém que estava passando por algo muito complicado na vida e talvez não tenha tido alguém ali para estender a mão, faltou talvez alguma coisa. Eu sempre fico pensando nisso quando sei de histórias nesse sentido, né? Mas o que eu queria falar? O cristianismo brasileiro ele está se transformando num misticismo gospel. E é esse um ponto que, para mim, é muito preocupante, porque eu estou vendo que as pessoas elas já não querem mais a simplicidade do evangelho. Elas estão valorizando tanto aquilo que é oculto, as coisas, sim, as teorias da conspiração, aquilo que ninguém consegue comprovar, que é assustador. Né? Por isso que aquele nosso vídeo da Igreja da Parede Preta lá tem tanto hate até hoje. Toda semana eu tenho que responder um monte de gente mal educada que chega lá para falar um monte que a gente está errado. Por quê? Porque o título do vídeo é O Segredo da Igreja de Parede Preta. As pessoas entram lá esperando o quê? Não, a parede preta. Elas pensam assim, nossa, a parede preta. Não, e chegou, tem comentário. Olha o vídeo, procurem lá, digita aí no Google, Parábolas Geek, Parede Preta, alguma coisa assim, e leia os comentários. E leia as minhas respostas para os comentários. Gente, sério. Obrigada, Reis. Continuem lá, ó, bombando o nosso vídeo. Pode ir lá. Tá dando certo. Pode ir lá dar hate. Vai lá xingar a gente, porque a gente não fala mal da Igreja de Parede Preta. Por favor, vai lá. Tô pedindo para você. Pode ir lá descer a lena, gente. Vai lá. Deve ser bom descer a lena nos outros, não sei, né? O grande problema, a grande questão ali é que a gente nem faz uma apologia à Igreja de Parede Preta, nem é isso, a gente nem elogia. Olha, a gente nem fica levantando o cartaz aqui. Isso mesmo, todas as igrejas devem ser igreja de parede preta. Você nunca vai ver a gente falando isso aqui. A gente nunca, mas tudo que a gente fala, nós ponderamos as coisas. A gente não vem aqui e começa a vomitar sobre vocês extremismo, porque o extremismo não é bom. O fundamentalismo não é bom, ok?
Então, a gente não vai entrar aqui na internet e vai ficar aqui nos extremismos. Não, a igreja de parede preta é do demônio. Se você vai numa igreja de parede preta, você... Gente, em que local da Bíblia você vai conseguir basear essa tua fala? Não, só me diz. O texto base deles é que, né, Deus opera na luz e o demônio nas trevas. Então, esse é o argumento técnico, né? Mas tem de tudo lá. Você vai ver assim, tem alguém que, nossa, é uma metralhadora de versículo bíblico aleatório lá e tal, dizendo que a gente tem que basear nossas opiniões na palavra. Tem o cara que fala que a parede preta é um projeto do anticristo com a maçonaria, em parceria. Nossa! Tá tudo lá, dá uma olhada lá que você vai ver. Eu apaguei os primeiros, mas depois eu deixei. Falei, deixa aí. Não, vai. Tem que deixar a galera se expressar livremente, liberdade de expressão. Vai lá, isso mesmo. Coloca bastante versículo bíblico assim, isolado, né? Porque versículo bíblico sem contexto só gera pretexto, gente. Então pode continuar gerando pretexto lá, vai, a gente não liga, vai lá. Pode continuar. Então, assim, agradeço aos reis. Citei essa questão aí do vídeo, porque o que as pessoas elas estão no vídeo esperando o quê? Qual o segredo, né? O segredo da igreja de parede preta. O que elas estão esperando? Uma mega conspiração, né? Por trás disso, querendo destruir toda a cristandade. Aí quando você vai lá e fala, não, qual que é o segredo da igreja? Não, é uma questão técnica, para melhorar a questão da iluminação da igreja, na transmissão da internet e tudo mais, isso ajuda, né, a fazer isso. Essa é a razão pela qual algumas igrejas estão adotando esse perfil. Né? As pessoas elas não aceitam, falam, como assim? E aí elas, em vez de atacar ou defender o argumento, elas atacam a gente. Né? Então, esse é o modus operandi desse fundamentalismo todo. E isso que é perigoso. Porque voltando no caso lá da boxeadora, ninguém parou para pensar que ela está sofrendo perigo sério, real, não é virtual. Né? No país de origem dela, qualquer questão relacionada a isso que estão falando lá é crime. Então, não sei nem se ela pode voltar agora para o país de origem dela, porque ela vai sofrer retaliação na pele, né? Na carne, fisicamente falando. Não, mas não importa se alguém vai sofrer com a minha opinião. O importante é eu dar a minha opinião. Ou melhor, né? Não é a minha opinião. Estou compartilhando a opinião de outra pessoa, né? Então, esse caso da parede da igreja, que o pessoal queria uma mega conspiração, que a gente ficasse ali, conspiração, não sei o que e tal. A gente não faz isso. As pessoas ficam com ódio, com raiva e atacam a gente. Além disso, você tem, por exemplo, esse caso do Mastral. As pessoas não acreditam que aconteceu aquilo que a polícia está dizendo. Elas acreditam piamente que existe uma conspiração por trás disso e que até o momento, o que a gente tem que fazer? Ele foi assassinado pelos satanistas, sim, lá e tal. Sim, porque... Ele sabia muita coisa, foi queima de arquivo, né? Sim. Então, assim, esse é o ponto, né? É isso que eles estão dizendo agora. E não adianta a polícia falar que aconteceu isso, está direcionando. O que nós devemos fazer num caso como esse? Primeiro, a gente não tem nada a ver com isso. Não é a gente que tem que resolver, a própria polícia, né? Se tiver alguma outra coisa, alguma pista que indique alguma coisa diferente, a polícia vai apontar, vai mudar o rumo da investigação e vai fazer. Mas o que as pessoas estão? Elas querem um misticismo, um ocultismo dentro de alguma coisa, assim. Elas querem acreditar que, de fato, tem algo do mal por trás disso tudo, né? E aí eu começo a perceber e ficar preocupado com o peso que os cristãos estão dando para o lado sombrio da força, né? Assim, são obcecadas por isso. E é só você começar a ver podcast aí que tem cristão falando, é um monte de absurdo, falando de um monte de teoria conspiratória do que está por trás, e isso está caindo nas graças do público cristão brasileiro. Não só brasileiro, o norte-americano também é bastante... A gente copiou isso deles lá, a gente copiou isso deles, a gente copia só coisa ruim dos Estados Unidos também, né? É impressionante. Isso... Então, assim, eu estou vendo que a gente está migrando para um cristianismo, um pseudo-cristianismo místico, assim, onde só o evangelho puro e simples já não basta mais. Tem que ter outras coisas, tem que ter um inimigo declarado para ser confrontado, e onde a gente vai parar se a gente continuar com isso? Né? O que me preocupa como historiador é qual é o rumo das coisas, para onde a gente está indo como igreja. Né?
Então, assim, é triste ver como as pessoas defendem posições que aparentemente só estão na cabeça delas e de outras pessoas, né, de grupos ali que compartilham isso. Mas Mais da uma sua vez, própria bolha, né? as pessoas, os vídeos que elas assistem só falam do mesmo assunto o tempo todo. E aí, mais uma vez, a esperteza dos influenciadores aí que sabem que o tema está em alta e vão fazer um monte de vídeo para Surfando nesse estimular hype. você a ficar assistindo aquilo e tudo mais. Aí lança um, lança dois, lança três, com um complemento, novas revelações sobre o caso tal. Você vai lá e assiste, não tem nada de novo. Aí você vê um outro vídeo, acontece aquilo, e você fica lá o tempo todo alimentando esse, dando engajamento para esses canais, porque você quer acreditar que existe algo além daquilo que de fato existe. Né? E eu sempre digo que na maior parte das vezes a explicação mais simples é a verdadeira. Né? Por mais que não seja tão legal, não fazer tão Às vezes a espetacular, gente né? quer explicação hollywoodiana, não, Então, assim, não tem. precisa tomar cuidado também com essa questão aí. As redes sociais tá levando uma galera para uma falta de cognição com a realidade. Assim. Estou me desconectando da realidade e entrando num outro lugar aí que não é. Dissociação cognitiva é a ordem do dia hoje. Então isso é Nas perigoso. bolhas cristãs das redes sociais, onde só fala de polêmica e vamos atacar aqueles que são contra ao que a gente acredita, dentro dessas bolhas, a única coisa que impera hoje é a dissociação cognitiva. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa dissociação cognitiva, porque isso vai nos tirar do caminho correto, sinceramente. Então, esse era o nosso pronunciamento, né? Queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque é assustador o caminho que as coisas estão levando e o papel que a igreja está assumindo dentro disso. A gente acha que está fazendo algum bem, não, a gente está fazendo mal. O mal para o nosso objetivo principal, que é ganhar as almas para Cristo, né? Pregar o evangelho. Isso não está fazendo qualquer coisa menos isso, dentro desse campo aí das redes sociais. Né? Então, precisamos tomar cuidado, ficar esperto, porque é bem preocupante o cenário que se projeta aí no horizonte. Se as coisas continuarem assim, como que vai ser do Brasil daqui 4, 10 anos? Não sei. Se continuar nesse ritmo acelerado de destruição de reputação, e não importa se tem um ser humano do outro lado, eu vou destruir porque é isso que eu tenho que fazer, e falar isso em nome de Cristo, isso é um movimento de cruzada. A gente está voltando para a Idade Média, e olha que eu defendo a Idade Média ainda, sou contra a ideia de que a Idade Média é uma idade de trevas, mas as coisas eram resolvidas de outra forma na Idade Média, porque você não tinha diplomacia, você não tinha ONU, você não tinha nada, as coisas eram resolvidas na guerra. Mas já se foram 800, 600 anos de que isso aconteceu. Não dá para voltar para isso. E virtualmente parece que a gente tem um monte de templário, né? Veste a roupa de templário, bota a armadura de cruzado, fica atrás do notebook, do celular e pronto, agora eu vou defender a minha fé, né? Deus vult. E aí, assim, é perigoso, porque a gente foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura e não destruir toda criatura, né? Tem uma diferença grande nisso aí. Então, É difícil da galera conseguir pensar sobre isso. Hein? Era um desabafo que a gente queria fazer, na verdade. Vamos ver se a gente não precisa voltar mais nesse assunto, mas toda semana eles dobram a aposta para um negócio maior ainda. Então, vamos tomar cuidado com isso, por favor. Né? Vamos refletir, vamos analisar. Né? Você é inteligente, você não precisa acreditar em tudo que as pessoas mandam, publicam em redes sociais. Você pode refletir antes de compartilhar, porque se você compartilha, você vira, você concorda com aquilo, né? E muitas vezes essas notícias são falsas, então você vai acreditar vai compartilhar notícia falsa, compartilhando uma mentira, né? E a gente deve ser contra a mentira, então, né? Se a gente compartilha uma mentira, tecnicamente estamos pecando. Então, assim, né, vamos defender a nossa fé nesse sentido. Né? Não compartilhe fake news, não compartilhe mentira, analise aquilo que te mandam, não acredite em tudo que você recebe, dê um Google nas informações. Né? Não é porque você conhece a pessoa que necessariamente aquilo que ela está compartilhando é verdade. Né? Nesse ponto, do que você recebe de informação em rede social, questione
questione, analise, né? Ah, mas foi alguém que é muito importante, compartilhou essa fake news. Só você não compartilha ela. Pronto, não precisa falar nada. Não precisa fazer nem nada. precisa ir lá falar também, tá, gente? Você só, o que eu faço? Eu vejo alguma notícia que eu tenho vontade de compartilhar, dou um Google, vi que aquilo é mentira, eu sigo a minha vida, pronto. Sigo a minha vida. Só isso. A gente não precisa falar tudo. A gente não precisa fazer parte de tudo. Você não precisa, Né? outra coisa, você não precisa comentar sobre tudo. Não. Né? Até porque tem muitas questões que a gente não tem nem como falar, porque a gente não sabe do assunto que está sendo falado. Né? Então, assim, você tem que ser especialista em tudo? Não, você não é. Ninguém é especialista em tudo. Você não sabe de tudo. É muito complicado entender a realidade. Poxa, as notícias que polemizam durante a semana vão da biologia para geopolítica, Relações internacionais, a questão de análise viral ali da medicina, pesquisas científicas avançadas sobre uma série de coisas, astronomia. Meu, quem que sabe tudo isso? Então, eu não sei. Então você não precisa falar. Não. O mundo não vai parar porque você não deu sua opinião preciosa, né? Então, assim, cuida com isso. Às vezes tem gente que me procura no privado, olha, eu estou muito indignado com isso, porque fulano falou isso, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu sempre falo, tem mesmo. Será? Vamos analisar friamente, então, por um instante. O que vai mudar o pensamento da pessoa quando você der a sua opinião que é contrária dela? Em vez de ela vai, não, beleza, é verdade. A Meire está certa no ponto dela, eu acredito no que ela está falando, agora eu vou retirar tudo aquilo que eu falei sobre aquele tema e vou mudar de vida. Agora, né, estou feliz aqui agora porque ela mudou meu ponto de vista. É isso que acontece nas redes sociais? É o oposto, né? Você vai estimular e a guerra começa, né? E aí fica todo mundo brigando para provar seu ponto. Quem é a pessoa. Eu estou certo e você está errado. Quem é a pessoa que está, né? Quem que é digno de vencer o debate, né? Assim, então, pensando friamente, olha, muito poucas vezes vale a pena você se meter no meio dessas tretas todas aí, porque o resultado positivo para nós vai ser muito pequeno, né? Quando a gente coloca na balança aí, na maior parte das vezes não vale a pena se meter nisso. Então a gente queria trazer isso porque está muito forte, né? E eu estava muito indignado com isso.